golpista, negacionista e não representa os brasileiros. Essa era a pessoa que estava na Paulista no ato pró-Bolsonaro agora de 25 de fevereiro. E quem diz isso não somos nós, né? É a ciência, essa coisa de comunista que faz o mundo andar pra frente, já não é de hoje. Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E quando eu estou com Sofia Labanca, vocês sabem, né, cara, que eu venho mais feliz, né? Tudo certo, Sofia? Tudo e com você, Salmazo. Tudo em cima, ainda mais vendo esses caras patinando. Quer dizer, então, que além de golpista e negacionista, o corte ali demográfico não representa os brasileiros, é isso? Pois é, né? A gente já falou em outro corte aqui sobre a questão numérica, né? Quantitativa, quanta gente que estava lá na Paulista, mas a mesma equipe, né? A equipe do professor Pablo Hortelado, do Monitor de Debate Político no Meio Digital, no Instituto de Estudos Avançados da USP, também entrevistou as pessoas lá para ver quem era essa pessoa que estava lá. E daí a gente tem um resuminho feito aí pelo pessoal do Globo, que a gente pode colocar na tela. Acho que daí você pode até dar um zoom, Tomás, para a gente ir vendo E acompanhando, né? mais de perto para ver quem que eram essas pessoas. Vamos que vamos, tamo lá. Então a gente começa ali, né, pela questão do sexo, né? E a gente vê maioria homens, que mais de 60% homens, que já não representa aí a população brasileira, que é quase 50-50, mas um pouquinho mais de mulheres, né? Até porque mulheres têm a expectativa de vida maior, um pouquinho mais de mulheres, e ali a gente vê claramente mais homens. Daí a gente passa ali pela idade, vai ver que ali entre 35 e 65 anos a maioria. Etnia, brancos, 65% branco. Mais uma vez, não representa a população brasileira, que a maioria é parda. Né? Branco não é a maioria no Brasil, é pardo. E os pardos, você vê ali, estão em 26%. Né? Então, subrepresentados aí, né? Subrepresentados. Esperado, mas, enfim, subrepresentados. Daí a gente passa ali para renda. Olha só, a renda, a maioria deles fica entre 3,5 e 5,10 salários mínimos. Então, você vê aí que é o pessoal de classe média para média alta, né? Sendo que, de acordo com o último censo, Salmazo, 60% da população brasileira tem até um salário mínimo de renda. Até, ou seja, isso ou menos. Então, você vê, assim, completamente fora da realidade do brasileiro. E daí ali também tem, ali embaixo, a escolaridade, você vai ver que 2/3 têm ensino superior completo. Mais uma vez, não representa o brasileiro. E aqui eu acho até interessante expor isso, porque também as pessoas associam muito a ignorância, a falta de estudo, etc. E não é bem isso. A gente vê que isso já vem desde lá da eleição do Bolsonaro. A gente via quem votou no Bolsonaro em 2018, você vê que o pessoal com ensino superior tá aí super representado entre os bolsonaristas, entre a extrema-direita. Não basta ter diploma para não ser bolsonarista. E, enfim, e daí a gente tem uma última coisa que eu queria mostrar, daí tem mais coisa para baixo, mas esse hoje eu vou mostrar de uma forma diferente. A última coisa que eu queria mostrar aqui nessa tabelinha, nesse infográficozinho do Globo, é a questão de quem apoia para a eleição de 2026 se Bolsonaro estiver inelegível, né? Se não, Bolsonaro está inelegível e a não ser que a gente tenha algum tipo de golpe, ele vai estar inelegível ainda em 2026. Mas vamos deixar isso de lado e pensar para quem vai votar. E parece que o herdeiro aí do bolsonarismo é o Tarcísio de Freitas, né? A maioria aí dos bolsonaristas, pelo menos aqueles que estavam na Paulista, parece ter o Tarcísio como herdeiro do bolsonarismo, seguido pela Michelle, bem atrás, né? Menos de 1/3 do que o Tarcísio tem, e Zema e companhia lá atrás. Quase a totalidade, né, do pessoal que tava lá era paulista, né? Então, tipo, até por uma questão de representatividade ali, né? Tipo, né, o governador tava lá, inclusive ele tava ali, né, fazendo parte da manifestação ativamente, inclusive hospedando o Bolsonaro na residência oficial e tudo mais. Então, natural que o Tarcísio fosse uma das pessoas, fosse ali a pessoa mais votada, até porque
escolhido ali, né, no caso dessa eleição de 2026, até porque pensar que essa galera de 35 a 60 anos, branca, com ensino superior e bababá, vai votar numa mulher, né, vai votar na Michelle para enfim, né, suceder aí, né, o nosso capitão milícia, é querer demais também, né? Então, tá aí, Tarcísio de Freitas com 61% dos votos. Exato. Daí ainda dessa pesquisa, mas aí eu acho que a gente pode mostrar, em vez do gráficozinho, a gente pode mostrar a pergunta mesmo, né? Uhum. Vamos lá para o cafezinho, trouxe aí a tabelinha deles. Vamos lá. A gente tem aí o que o Bolsonaro deveria ter feito em 2022. Isso aqui Olha lá. essa aqui sim, é aqui que tá o real qualitativo dos caras, tá aqui, ó. 49% acharam que deveria ter tido uma GLO. E daí vale lembrar a falar, já, a essa altura já clássica da Janja, GLO não, GLO é golpe. Uhum. GLO é golpe. E o pessoal aí, 49% queria GLO. Presidente Bolsonaro deveria ter invocado o artigo 142 para solicitar a arbitragem das Forças Armadas? 42% disseram que sim. Artigo 142, que é uma maluquice que uns juristas aí, bolsonaristas inventaram, que não tem base nenhuma constitucional, querer invocar as Forças Armadas como poder moderador, que é o que eles defendem. Uhum. E tá aí, é outra forma de tentar justificar um golpe, limpar aí a barra de um golpe, fazer que parecia que não era golpe, e os caras defendendo, né? A essa altura, o único que defende essa ideia de poder moderador do artigo 142 é o Ives Gandra, né? O que significa que, na prática, não tem nenhum jurista sério defendendo isso. Ah, mas o que Ives Gandra é jurista? Como eu disse, nenhum jurista sério. E daí a gente tem ali também 23% declarando estádio de sítio. Então, isso aí, assim, tipo, a GLO e o artigo 142, você ainda poderia tentar passar um verniz de legalidade, apesar de que não funciona. Estádio de sítio aí já não tem verniz de legalidade nenhum. E mesmo assim, praticamente 1 em cada 4 pessoas defendiam isso. E daí ali embaixo tem a outra coisa que... Isso é brutal, isso é brutal. 88% das pessoas que estavam lá achavam que no Lula não ganhou a eleição para presidente em 2022. E 94% caracterizam a situação atual que a gente está vivendo como uma ditadura. Cara, isso é muito maluco. Isso é muito maluco. É um descolamento da realidade. Total. Total. Eu vou até te falar, Sophie, não quero tirar o teu embalo aqui do comentário, então eu vou deixar para depois, mas, por favor. Não, pode falar. Quando olho isso aqui, sinceramente, eu penso até que os caras estão até tirando uma onda com eles, né? Tipo assim, quando colocam esse tipo de expressão, por exemplo, solicitar a arbitragem das Forças Armadas, já tentando mostrando enquanto opção, dar uma margem de legalidade para ver o que acontece. E no fim das contas, quando você está falando sobre a GLO, sobre o artigo 142 e o estado de sítio, eu tenho muitas dúvidas se eles realmente sabiam sobre o que estavam falando, né? E aí, pensando nisso, assim, olhando pelos números, a gente não vê uma discrepância tão grande entre pessoas que, sim, teriam, no caso ali, o ânimo golpista, né? E votaram sim nessa primeira coluna aqui, né? Com as pessoas que não. Então, tipo assim, falo da GLO, 49 falou que sim e 39 falou que não. 12% foram lá só para micareta, então não sabe do que estão falando, e esses 12 se repetiram aqui nas outras perguntas. Mas em relação aqui ao 142, 42% que sim, 45% que não. Então, existe ali... na minha cabeça são duas coisas. Um, que é o desconhecimento, e outra que é a não unidade mesmo em relação ao que fazer, a manobra que poderia ter sido, enfim. No fim das contas, o não do artigo 142 era o sim da GLO, né? Então, você vê que os números meio que se equivalem. Então, tem essa jogada aí. Mas o que pra mim tira a gente da realidade, dá pra gente o real peso do que aconteceu e da problemática toda do golpe e do ataque à democracia, são as segundas perguntas. Olha só, de toda essa galera, gente ali, que mais de 60% tinha terceiro grau. Ensino superior completo, acreditando 88%, quase a totalidade, acreditando que o Bolsonaro é que ganhou a eleição, ou seja, que a eleição foi fraudada. Olha a capacidade dessa máquina de propaganda e de fake news que os caras criaram, entendeu? Então,
não existe existe ali uma divisão de opinião sobre o que deveria ter sido feito no final de 2022, né? Seja GLO 142 do estado de sítio, mas em relação à fraude das eleições, em relação à situação atual do Brasil enquanto ditadura, é quase um uníssono. Então, isso para mim é extremamente preocupante. No fim das contas, é o que é o mais preocupante. E é por isso que eles estão apanhando tão forte, né, do TSE e do STF como um todo ali, porque olha a gravidade das coisas, né? Tiraram essa galera, essas 200 mil pessoas aí, tiraram essa galera da realidade, porque essas duas coisas são as coisas mais absurdas dessa pesquisa. Como assim? Quer dizer que estão fraudando as eleições, essa galera acredita que foi fraudada as eleições e acredita que estamos vivendo uma ditadura. Então, sinceramente, eu acho que a gente está batendo pouco no fim das contas, hein? Pois é, pois é. E a pergunta que me fica passando na cabeça é se existe alguma forma de recuperar essas Trazer essa pessoas. galera de E volta. quando eu vejo isso aí, eu fico pensando, talvez não. Talvez esse pessoal já esteja perdido. Eu acho que a defesa ferrenha da democracia e do devido processo legal ali do Estado Democrático em seus fundamentos ali, eu acho que, quem sabe, seja a nossa saída, cara. Porque se a gente bater o quanto os caras merecem, sabe assim? Se a gente for atrás mesmo de querer bater as narrativas de perseguição e, enfim, né? A gente já viu nessa próxima... acabam ganhando força. A gente já viu nessa própria manifestação aí, eles usando palavras como anistia, né? Pô, palavras diametralmente incompatíveis, né, com a situação do Bolsonaro e das pessoas que foram ali depredar o patrimônio público e fazer aquela, né, palhaçada que aconteceu lá no 8 de janeiro. De qualquer maneira, eu vejo essa galera totalmente descolada da realidade. E a culpa disso não pode recair na gente, não pode recair nas instituições, mas sim nesse gabinete, né? Esse gabinete do ódio, nessa máquina de desinformação que faz com que pessoas letradas, de meia idade, de 35 a 65 anos, em sua grande maioria, caiam numa lorota dessa, né? Pô, brincadeira. Perfeito, perfeito. Vamos que vamos. A gente fica pasmo, né, Sofia? É um dia assim e o outro também. É o bolsonarismo sempre inaugurando aqui níveis, né, novos aqui de perplexidade pra gente, mas a gente segue firmes. Estamos juntos aqui, eu sou Vitor Salmazo, dá uma olhada em Hugo Guarriero, estive com Sofia Labanca aqui de Lente Vermelha e geral. Aqui nos nossos créditos, dá uma olhada nessa galera que faz o Plantão do Meteoro ficar de pé, prestigia aqui a nossa ficha técnica e vamos pra cima até uma próxima edição. Valeu? Daqui a pouco a gente vai falar do Clube do Fim e tudo mais.